Graça e paz, mulheres, bom dia, tudo bem? Vamos meditar aqui na palavra de Deus em Filipenses 2, continuar, aprendendo mais um pouquinho daquilo que Deus quer falar comigo e com você, amém? Então, o capítulo 2 aqui de Filipenses, Paulo continua escrevendo essa carta, às pessoas ali de Filipos. Então ele começa a dar algumas instruções, continua na verdade instruindo essas pessoas e eu creio que aqui Paulo estava querendo dividir com eles não só experiências, mas de fato aquilo que de tamanha experiência que ele já carregava, de tudo que ele tinha vivido, ele queria registrar mesmo para aquelas pessoas, olha, diante de tudo que eu já passei, que necessidade, fome, abundância, enfim, já vi milagre, já fiz milagre, no nome de Jesus, enfim, tudo aquilo que eu acredito e que eu vivi na pele, eu quero dizer para vocês que o amor de Cristo, é real, que o Evangelho, ele é rico, ele é vivo e eficaz. Então, eu creio que também, além de ensinar e motivar essas pessoas, Paulo queria encorajá-los a continuar, mesmo diante das diversidades. E assim ele também instrui essas pessoas no sentido de, olha, você como servo de Deus, é dessa maneira que você tem que levar a sua vida, Paulo frisa que Jesus também havia sido humilhado, sofreu, chorou, foi crucificado, Jesus passou pela morte de cruz, e Paulo ele cita aqui, que até mesmo Jesus não se colocou em posição superior, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele foi completamente humilde, durante todo o seu tempo o tempo que ele pregou o Evangelho, os 3 anos que Jesus estava ali de cidade em cidade, em povoado, levando as boas novas. Ele nunca se sentiu superior a ninguém. Eu quero ler aqui com vocês do verso 1 ao verso 11 do capítulo 2, amém? Hoje eu estou usando a versão NVI. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o seu igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu amo que esses 2 versículos, o 10 e o 11, porque é muito poderoso você ler isso.
né? Porque de fato eu creio que isso vai acontecer um dia, que diante de Jesus todo do joelho se dobrará mesmo, né? E Paulo aqui ele nos confronta, nos exorta a viver um evangelho, a viver aquilo que nós professamos. E eu fui muito confrontada com essa palavra, porque é muito verdade que às vezes a gente tá na igreja já há um tempo e a gente tem uma comunhão com Deus e a gente às vezes esquece, né, da nossa posição de pecadores e a gente se acha superior às pessoas, a gente se sente diferentes e melhores que elas por conhecer Jesus e por falar, um dia eu vou morar no céu. Mas é muito pelo contrário, nós devemos nos orgulhar logicamente disso, mas nos acharmos não superiores aos outros, né? Como Paulo coloca aqui, pelo contrário, e buscar viver de fato esse evangelho e levar aos outros as boas novas e enfim, Paulo ele de novo, né, vem confrontando para que a gente não viva um evangelho raso, ou que a gente só leia a Bíblia, ou que a gente só cite ela e não viva. Ele de fato quer que a gente, assim como ele, né, vivamos de uma maneira pura e irrepreensível, de uma maneira que Cristo seja demonstrado através das nossas atitudes. E no verso 14 ele fala isso: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Desculpa, verso 14 e 15, né? Eu citei aqui agora. Então, exatamente isso, né? Ele fala que a única maneira da gente brilhar, da gente demonstrar Cristo, é vivendo de uma maneira diferente, vivendo o Evangelho de Jesus, né? Assim como o próprio Jesus viveu, humilde, sem pecado, fazendo o que era certo, amando as pessoas, né? Então Paulo novamente aqui nos lembra, viva o Evangelho. E no 18 ele nos convida a nos alegrarmos, mesmo diante das provações, assim como ele estava, né? Que é o que ele fala exatamente aqui. Vou ler o 17 e o 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ou seja, novamente, como no capítulo 1 ele cita, mesmo que eu esteja morrendo, ou eu morra em favor desse evangelho, ou diante de tudo aquilo que eu tenho passado, eu me alegro, porque é aquilo, né? Se estou sendo perseguido por causa desse evangelho, que bom, sinal de que eu tô no caminho certo, não é mesmo? Então, além de, é um convite mesmo para nós, além de da gente viver, né, não olhando para as circunstâncias, para as dores, para as lutas, mas olhar para Cristo, olhar para a promessa que Ele nos fez de um dia nos buscar, mas é um convite também para vivermos o Evangelho de fato como Ele é, né? Um Evangelho que transforma, é um Evangelho que, quando a gente conhece Jesus, nossa vida não pode ser mais a mesma. As nossas atitudes não podem ser mais as mesmas. As nossas palavras não podem ser mais as mesmas, né? Quando Jesus chega, tudo Ele faz novo e a nossa vida tem que ter uma mudança. E o convite de Jesus para mim, para você hoje é isso, sabe? Para viver uma nova vida, ter uma nova experiência com Ele e com o Evangelho, viver esse Evangelho que é transformador, assim como
nós temos ouvido, né, aos domingos, tudo que Jesus já fez e tudo que Ele ainda faz. É isso, quando Ele chega, não tem mais como a gente levar a vida da mesma maneira. Então, que você se decida, né, buscar esse Jesus, se render a Ele e levar uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que demonstre Jesus. Amém? Vou orar. Pai, eu te agradeço, Deus, por esta manhã. Eu te agradeço por esta palavra tão poderosa, Senhor, que nos confronta e nos exorta nesta manhã. Talvez, Deus, a primeiro momento uma palavra pesada, uma palavra, mas Deus, eu creio que o Senhor sabe, né? Cada uma de nós precisamos ouvir esta palavra, porque é ela que traz mudança. Então, que o teu Santo Espírito venha mesmo, Senhor, confrontar, mas também nos ajudar a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem requerido de cada uma de nós. Que nós não sejamos mais ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor, para que haja mudança na nossa vida e através da nossa vida, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Assim como Paulo viveu por amor ao Senhor e ao seu evangelho, e a gente sabe, nós lemos aqui quantas coisas Paulo fez, né? O que o Senhor fez através da vida dele, que seja assim com cada uma de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deixa Deus entrar, irmã, né? Mulher, deixa Deus te usar, deixa Deus transformar. Amém? Deus abençoe o nosso dia.